Economia, a gente fala sobre dados do mercado financeiro que trazem alertas com relação à projeção da inflação, que foi elevada de 5,79% para 5,89%. A previsão para o PIB também registrou alta. Quem traz os detalhes da notícia ao vivo para a gente é o Marcelo Matos. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Matos, quais são os detalhes realmente, o que mais você conta para a gente com relação a esses números, Marcelo? Bom dia, Adriana, Daniel e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Amanhã ainda aqui em São Paulo, tempo encoberto, 21 graus, temperatura baixa, mas infelizmente o movimento é o contrário em relação à inflação. Temperatura muito alta, novamente então a previsão do mercado através do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central com as instituições financeiras, a sua análise em relação à projeção da inflação. Mais uma alta de 5,79% para 5,89%. Então, no Brasil, essa é a expectativa hoje para a inflação ao longo de 2023. 2024 também acima da meta, 4,02%. 2025, 3,78%. 2026, 3,7%. Em 2023, então, está bem acima do teto já do Conselho Monetário Nacional. A meta era de 3,25%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, o teto seria 4,75% e já estamos, a previsão de hoje, para 5,89%. 2024 também acima do teto, de 3% a projeção inicial para 4,02%. Janeiro nós já tivemos aí uma elevação no IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado, portanto, a inflação oficial, 0,53% na largada, alimentos e, mais uma vez, a questão também dos combustíveis. Essa questão que pesou tanto no ano passado, no ano anterior e prevalece ainda em 2023. Em relação aos juros, a taxa Selic está em 13,75%. Fevereiro, primeira reunião no Banco Central mantida em 13,75%, está desde agosto do ano passado, é o maior índice desde janeiro de 2017. Projeção Boletim Focus para o PIB brasileiro. Subiu um pouco, de 0,78 para 0,8, ainda é um pibinho, mas essa é a expectativa, portanto, e para 2024, 1,5%. Falo aqui da sede do Banco Central, aqui na Avenida Paulista. Vocês podem observar que os portões iniciais aqui estão fechados. Na semana passada tivemos uma manifestação da CUT aqui, a Central Única dos Trabalhadores, nesse processo que foi iniciado com o presidente Lula criticando o presidente do Banco Central, Campos Neto, questionando a autonomia que foi conferida ao Banco Central brasileiro pelo Congresso Nacional, o presidente garantindo que a Selic nesse nível não vai permitir uma retomada econômica necessária e mais rápida do Brasil. Na sequência, no aniversário do PT, mais críticas de Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do partido, a manifestação aqui, todo esse embate que foi aberto pelo presidente Lula em relação à taxa de juros. Semana passada aqui, falando para o mercado financeiro, o ministro Fernando Haddad garantiu que em março vai apresentar a nova regra fiscal, já que o teto de gastos foi furado para bancar o auxílio ao Bolsa Família agora de R$600 em 2023. Fica expectativa, houve uma grande expectativa do mercado, houve a reação positiva da Bolsa. Qual será essa regra, esse caminho? E fica, é claro, o presidente Arthur Lira, que participou do mesmo evento no mercado financeiro, garantiu que não haveria hoje espaço para uma revisão da autonomia do Banco Central brasileiro. E o mercado também ressalta o seguinte: uma mudança artificial não fará nenhuma diferença em relação à economia brasileira, só gerará, portanto, mais instabilidades. E lembrando também que esse movimento foi iniciado para conter a inflação lá no passado e há muitas críticas hoje em países como a Inglaterra e Estados Unidos que não fizeram esse movimento da subida da taxa de juros para conter a inflação. E o Brasil fechou 2022 com inflação menor que a Inglaterra, a Alemanha e também os Estados Unidos. Adriana. Perfeito. Discussão
discussão essa toda que a gente segue acompanhando. Até já, Marcelo Matos, conosco por aqui nessa manhã, comentando as principais notícias do dia. Sejam bem-vindos, Diogo Schelp, Nelson Kobayashi. Schelp, começando por você, sua avaliação sobre os novos dados econômicos, divulgação do Boletim Focus. Lembrando que justamente também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegaram hoje mesmo à Índia para participar do evento, a reunião do G20. Bem-vindo, Schelp. Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel, Kobayashi. Bom dia a todos. Esses números mostram e colocam em xeque justamente as críticas que o presidente Lula vem fazendo à política de juros do Banco Central. Esses números, com a expectativa de um aumento na inflação esse ano, elevando a expectativa de inflação, tornam mais difícil para o Banco Central justamente atender a pressão para reduzir a taxa básica de juros. É justamente com esse remédio amargo, com a taxa básica de juros, que o Banco Central tenta segurar um pouco a demanda, segurar o aquecimento da economia, para segurar também a inflação. E o que se percebe, inclusive, é que, aparentemente, a pressão de Lula, o ruído político que foi criado em relação a essas críticas, estão tendo o efeito contrário, porque além de uma elevação da expectativa de inflação, muitos bancos estão também mantendo ou revisando para baixo a expectativa de crescimento do PIB para 2023. Ou seja, a expectativa aí, na média das avaliações feitas pelos principais bancos, é de que vai ter um crescimento esse ano de 0,7%, 0,8%, que é muito pouco, é quase uma estagnação econômica. Então é um cenário bastante difícil e a justificativa, inclusive, para essa revisão para baixo do PIB está muito relacionada justamente ao ruído político gerado pelas discussões em torno dos juros e da incerteza em relação a um novo arcabouço fiscal, obviamente por causa das questões internacionais também. Kobayashi, quanto essa previsão no mercado financeiro pode estar semelhante, ter a ver realmente com a realidade para esse 2023? Elevação alta da inflação de 5,79 para 5,89 é uma alta discreta ou pode ser impactante? Numericamente parece muito pouco, Primeiro, bom dia, Adriana, Daniel, Schelp, toda a nossa audiência. É um número que numericamente parece muito pouco, 0,1, mas na economia geral, quando nós estamos falando da economia de um país, a gente sabe que isso gera muito impacto e geralmente na vida do cidadão mais pobre, da pessoa que precisa ter o seu dinheiro para a compra do mês, para os alimentos, para o consumo, enfim. 0,1 a mais do que o que já havia sido previsto, Isso só confirma que o Banco Central estava certo em deixar a taxa de juros lá em cima, que é um contraponto, é uma maneira de reação à pressão inflacionária. E aí a gente precisa se lembrar que essa taxa de juros é fixada lá em cima não somente em relação à inflação presente ou à inflação acumulada, mas também à expectativa de inflação. Quando essa informação vem confirmando de que a pressão inflacionária será maior do que a que imaginávamos, o Banco Central confirma a sua assertividade em estabelecer uma taxa de juros alta. Um outro dado que chama muito a atenção é de que a expectativa a respeito da inflação sobe de 0,1 no percentual geral, mas a expectativa de crescimento da economia sobe só 0,04, ou seja, a inflação será maior do que a que imaginávamos, mas a economia será maior em uma quantidade ínfima, quase que inexpressiva, que é essa de 0,04. Então a gente tem aí um ano de 2023 pela frente que será muito desafiador para o mercado econômico e que o governo precisaria olhar com um pouco mais de atenção, porque um pouco dessa alta sobre a expectativa da inflação vem muito das incertezas, das inseguranças geradas pelo governo, que não deixou claro ainda qual será a regra fiscal que será proposta, que não deixou claro ainda quais serão as diretrizes, as balizas da reforma tributária que foi anunciada pelo ministro Fernando Haddad, que não deixou claro ainda se haverá ou não haverá alguma mudança no sistema previdenciário ou nas normas trabalhistas.
Todas essas incertezas têm feito que o mercado econômico dê um passo atrás e segure, que reserve investimentos que poderiam estar movimentando a economia do país.